Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa, redação e arte. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Vamos para a aula? Bom, essa videoaula de hoje é referente à disciplina de arte, tá? O movimento artístico estudado é o Barroco. O Barroco foi um movimento artístico que ele foi criado na Itália, né, por volta lá do século XVI. Ele influenciou as artes plásticas, né, a literatura, a arquitetura, a música, o teatro. Então, no período que esse movimento artístico ele estava no auge dele, ele influenciou diversas áreas, tá? A cultura artística mundial sofreu influências até o século XVIII, tá bom? As principais características aí do barroco na arquitetura foram monumentos religiosos cheios de curvas e irregularidades, tá? Combinação entre a escultura e pintura, a aversão a formas retilíneas, utilizando colunas curvadas que dão a ideia de movimento, obras repletas de extravagância e imponência, riquezas de detalhes. As características do barroco na pintura foram representações de passagens bíblicas e histórias mitológicas, uso de técnicas que dão ideia de profundidade, forte contraste entre sombra e luz, acabamentos muito bem trabalhados e pinturas com expressões sombrias. Então, a arte barroca ela era muito rica em detalhes, em cores, né? E o foco principal eram esculturas, né? Pinturas nas paredes das igrejas, as igrejas católicas e etc. Os principais autores do barroco português foram o padre Antônio Vieira, o poeta Gregório de Matos, o poeta Manuel Botelho de Oliveira, o poeta Bento Teixeira, o poeta Francisco Rodrigues Lobo, o escritor Francisco Manuel de Melo e a poeta, né, Josefa de Óbidos, tá? E nós temos uma pintura muito bonita aí, essa pintura é do barroco espanhol. O barroco espanhol ele sofreu influência italiana e também teve suas características mais expressadas a partir da pintura e da arquitetura. Então, no período do barroco, né, do movimento artístico barroco, ele influenciou, esse movimento ele se espalhou pelo mundo, né, e ele influenciou diversas áreas, tá? Ele não se ateve apenas à pintura, não. Foram diversas áreas, como a arquitetura, a pintura, a literatura e etc, tá? Temos aí uma atividade para vocês fixarem o que foi explicado, né, aqui no decorrer dessa videoaula. Eu quero que vocês copiem essa atividade no caderno de arte, tá? Copiem as questões, tá? E em seguida respondam, tá? Coloquem aí, por favor, o cabeçalho, o dia, né, a data direitinho, tá? E eu tenho aí como questão número 1, explique o que foi o barroco. A questão número 2, escreva quando e onde o barroco foi criado. A questão número 3, além das artes plásticas, o que mais o barroco influenciou? Número 4, quais as características do barroco na arquitetura? 5, quais as características do barroco na pintura? 6, escreva os nomes de 5 autores do barroco português.